galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bora estudar um pouquinho de matemática aqui com a professora Neumar? Então, vamos lá. Olha só. Então, qual será o nosso objetivo de estudo de hoje? Olha lá, efetuar a multiplicação de um número natural por um número decimal. Vamos lá? Vamos se aventurar? Então, me acompanhe aqui, olha lá. Você já sabe como efetuar a multiplicação de números naturais? Mas o que é um número natural? Você lembra o que é um número natural? Vamos ver um exemplo? O 2, o 3, o 1, o 10, o 20. Um número natural, não é? Essas multiplicações lá, quando você faz a tabuada, você já entende mais ou menos como é que funciona, não é verdade? Agora, olha só. E a multiplicação de números decimais? Aqueles numerozinhos que têm vírgulas. Como será que a gente faz essa multiplicação? Será que é a mesma coisa? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Então, olha só. Veja aqui comigo. Vamos relembrar um pouquinho. Olha lá. A multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, como a gente pode observar aqui, por exemplo, se a gente está somando lá o número 24, ó, 24 mais 24 mais 24 mais 24 e vai somando isso 7 vezes. Então, perceba que eu estou somando ele aqui 7 vezes, tá? Então, eu posso escrever isso numa forma de uma multiplicação, que é essa soma de parcelas iguais, 7 vezes 24, que é 168. E isso facilita muitas vezes, ainda mais se tem muitas parcelas, não é verdade? Você está somando, somando, somando várias parcelas, aí facilita se você faz uma continha de multiplicação, não é? Aí, olha só, veja só como é que fica essa conta se eu for somar essas parcelas, né? Eu coloco 24 mais 24 mais 24 mais 24 e vou somando, aí eu tenho que somar tudo isso que vai dar esse resultado, né? Que vai dar 168. Agora perceba a diferença quando a gente monta lá uma continha de multiplicação, né? Em que a gente faz ali 7 vezes 4, 28, né? Subiu 2, 7 vezes 2, 14, mais 2, 16, tá? Então isso facilita bastante, não é? Agiliza o nosso cálculo, olha só, tá bom? Então, gente, continuando aqui com a professora, olha só. E se os números multiplicados tiverem vírgula? Será que muda alguma coisa? O que você acha? Será que vai mudar alguma coisa? Já pensou nisso? Então, olha só, eu acho que é apenas um detalhe, não é? Olha lá. Então, vamos tentar observar isso aqui comigo. Você já reparou que nos postos de combustíveis, os preços são apresentados em placas grandes, né, coloridas, que chamam bastante atenção, e essa divulgação ela é obrigatória e deve, né, estar em local que possa ser observada com facilidade, né? Mesmo durante a noite. Até porque, né, quando você está procurando, né, um posto para abastecer o carro, você tem que saber mais ou menos quanto é que está o valor, né? Senão você vai chegar na hora lá e a surpresa, né, do pagamento. Quanto será que está custando, né? E normalmente é assim, ele tem que estar bem exposto e claro, né? E normalmente, né, sempre isso está acompanhado com vírgulas e até com mais casinhas decimais, né? Quem já não viu isso, né? Que ele já até apresenta mais casinhas decimais, tá bom? Como o preço da gasolina, o etanol e aqui o do diesel, tá bom? Mas vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, olha só. O objetivo, né, é possibilitar aos consumidores a visualização dos preços dos combustíveis, como havia falado. Daniele, então, viu a placa a seguir, né, essa plaquinha que está demonstrada aí para vocês, em um posto de combustíveis. Quanto ela vai gastar caso ela abasteça sua motocicleta? 8 litros de etanol. Quanto será que ela vai gastar? Olha lá, né? Então, primeiro tem que ver. Quanto será que custa o litro do etanol? Olha lá, se a gente olhar lá na plaquinha, o etanol está custando R$ 3,15 o litro, né? Nesse posto de combustível, tá? E se ela vai utilizar 8 litros, né? Se ela vai comprar 8 litros para abastecer a sua motocicleta, então o que ela vai ter? Olha só, 8 parcelas de 3,15 mais 3,15 mais 3,15, isso 8 vezes, não é verdade? Então, ou soma isso, vai somando, 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 ou você pode pegar o 3,15 e multiplicar por 8, não é? Porque são 8 litros, tá bom? E aí, olha lá, será que, olha aqui comigo, né? Usando a soma
teremos um pouquinho de trabalho? Aquilo que a professora falou, né? Às vezes pode dar muito trabalho. Isso que são 8 litros, né? Poderia ser até um pouquinho mais, dependendo se é um carro, né? E outra, né? Enfim, e outro, né? Automóvel, enfim, né, gente? Então, olha lá. Então, usando, teremos esse trabalho, né? De ficar somando, ainda mais que tem as virgulazinhas ali, né? Então, são muitos números e isso acaba complicando um pouquinho. Será que não fica mais fácil a gente utilizar a multiplicação? Não agiliza o nosso cálculo? Então, olha aqui comigo isso. Novamente temos essa comparação. Se a gente for somar, então tem que fazer lá, vírgula embaixo de vírgula, lembra lá, hein? 3,15 mais 3,15 mais 3,15 e assim vai somandinho, né? Até chegar lá no resultado, que vai dar R$ 25,20, tá bom? Mas olha a multiplicação, como que a gente pode fazer? Olha lá, 3,15 vezes 8. 8 vezes 5 não é 40? É 40, subiu 4 lá, né? 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, né? E nós temos ali que 8 vezes 3 é 24, não é? Mais 1, 25. E onde será que a gente coloca a vírgula? Olha ali. Aqui nós podemos observar que está ali, né? Entre o 5 e o 2. Então, um jeitinho da gente fazer isso é a gente contar quantas casinhas que tem depois da vírgula em cada um dos números que estão sendo multiplicados. O 3,15 tem quantas casinhas depois da vírgula? 1, 2. O 8, não tem nenhuma casinha, né? Então, nós vamos voltar quantas casinhas? 2, olha lá. Partimos aqui do 0, 1, 2 e chegamos ali, entre o 5 e o 2, tá bom? Então, esse é um jeitinho aí da gente fazer, tá joia? Então, observe aqui com a professora, olha lá. Então, observe, né, o algoritmo da multiplicação, olha lá. É diferente daquele que você está acostumado? Ou é o mesmo processo? Você multiplica normalmente, não é? Aí só no finalzinho você vai lá e coloca a vírgula, tá bom? Beleza? Então tá bom. Então, isso que a professora estava falando, ó. Aqui a gente tem 2 casinhas decimais, né? Aqui não tem nenhuma. Então aqui a gente vem e volta 1, 2. Tá joia? Vamos posicionar certinho essa vírgula aí, hein? Tá bom? E olha lá. Quando multiplicamos um número decimal por um número natural, nós contamos as casas decimais do número decimal, tá bom? E deixamos a mesma quantidade ali na resposta, tá joia? Belezinha? Então tá bom, né? Então vamos praticar um pouquinho? O que vocês acham? Bora lá? Olha só. Marcelo precisa comprar 4 cadernos iguais, que custam R$ 8,35 cada. Olha lá, hein? Quanto que ele vai gastar? Essa é a perguntinha, hein? Então, fica uma diquinha aí para vocês, ó. Pode ser resolvido tanto pela soma quanto pela multiplicação, tá bom? Mas tente resolver pela multiplicação para a gente treinar esse algoritmo, tá bom? E o posicionamento da vírgula, tá joia? Então, agora a prof vai dar um tempinho aí para vocês e eu já retomo para a gente fazer a correção, tá joia?
aí, turminha? Conseguiram? Quanto que deu essa resposta? Tô curiosa. Vamos ver como é que ficou? Então, olha só. Então, olha lá. Poderia ter feito, né, aquela sominha 8,35 e somando isso, né, 4 vezes, ou fazendo essa multiplicaçãozinha, né, 4 vezes 8,35, tá bom? E aí nós chegaríamos na resposta, tá joia? Beleza? Então, fazendo essa multiplicação, vamos treinar aqui um pouquinho, né? 4 vezes 5, 20, né? Subiu o 2 lá. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. Então, deu 33,40. Isso mesmo, tá bom? Posicionando a nossa vírgula, nós aqui temos o mesmo caso do exemplo que nós já vimos. Temos 2 casinhas depois da vírgula. Então, vamos lá no finalzinho e voltamos, né? 1, 2, 33,40. Tá joia? Belezinha? Então, olha só. Bora aqui verificar aqui comigo mais uma situação. Em um quadrado, a medida do comprimento, olha só, a medida do comprimento é 10,2 centímetros. Qual será que é o perímetro desse quadrado? E agora? Lembra que o quadrado tem todos os ladinhos iguais. Se a gente tem uma medida do comprimento de 10,2, então, se os ladinhos são iguais, hein? Ficou uma dica aí para vocês, hein? Cada ladinho é igual. E lembra o que é o perímetro? Quem lembra aí o que é o perímetro? É a sominha de todos os lados, tá bom? E só para, né, não dificultar isso, o perímetro normalmente, quando você olha lá na sua casa, a gente não tem o piso e às vezes a gente não tem aquele rodapé que vai contornando, né, o nosso cômodo, o nosso quarto, ou enfim, né, alguma peça da sua casa. Aquele rodapézinho, ele é o perímetro. Para colocar o rodapé é diferente do piso, não é? Porque o rodapé é aquele contorno, é o que está em volta, tá bom? Só para lembrar o que é perímetro. Então, vou dar um tempinho para vocês e a prof já retoma para fazer a correção.
E aí, galerinha, olha só reforçando aqui para vocês, veja aqui comigo. Quando a gente fala ali o comprimento, né, de 10,2 centímetros, é o comprimento ali de cada ladinho, tá bom? Do quadrado, belezinha? Só para ficar bem explicadinho aí para vocês, tá joia? Então, vamos lá, olha só. E aqui, vamos resolver isso então. Quando a gente tem ali um quadradinho, ele tem, né, os 4 ladinhos iguais. Se uma medida dos lados dele é 10,2, cada medida, né, de cada ladinho dos 4 lados é 10,2. Então, esse lado mede 10,2, esse 10,2 e esse 10,2. Então, ou você pode fazer uma sominha, né, 10,2 mais 10,2 e somando isso 4 vezes, tá? Ou já aplica a nossa multiplicação. 10,2 vezes 4, 4 vezes 2, 8, multiplica normalzinho lá, ó. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4. Belezinha? E na hora de colocar a vírgula, olha só, a gente olha ali em cima. Quantas casinhas que tem depois da vírgula? Tem uma, né? Então, a gente volta apenas uma casinha decimal, tá bom? Então, é 40,8. Belezinha? Então, esse perímetro desse quadradinho aqui é 40,8 centímetros. Tá joia? Então, olha só. Que tal a gente jogar agora um Matific? O que vocês acham? Olha só. Então, você pode ir lá e acessar, né, nesse endereço aqui, ó, www.matific.com.br. Utilize o seu login, o seu @escola para ter esse acesso e lembre-se também, se você não está com acesso, avisa lá o seu professor para ele te dar esse acesso e ele destinar, ele linkar, né, esse joguinho aí para vocês, tá bom? Ele tem que direcionar esse joguinho para vocês, tá joia? Então, que tal a gente conhecer um pouquinho sobre o Matific? Vamos lá? E aí, galerinha, olha só que divertido agora a gente jogar, né, brincando aqui com matemática. Olha só, aqui no Matific, a gente tem ali, sempre, né, nos joguinhos, ele tem ali uma perguntinha indicando o que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que observar, olha só. Qual é o comprimento da borda destacada na forma? Então, ali na forma, a gente tem uma bordinha, que ela está em amarelinho, ó, que ela está destacada. E a gente também pode observar que aqui, nesse quadradinho, está indicando o quê? Uma unidade. Então, quer dizer que esse comprimento, né, desse quadradinho indica uma unidade. Então, é a unidade de medida que nós vamos utilizar para medir o perímetro, né? O comprimento o perímetro não, né? O comprimento da borda, tá? O comprimento dessa bordinha, de uma delas só, olha só. Então, nós podemos posicionar ele, tá vendo que ele gira, olha só, a gente consegue movimentar e a gente consegue posicionar e ver que essa bordinha, ela é exatamente o quê? Uma unidade, não é? Vamos ver se é isso? Então, aí a gente vem aqui, né? E coloca lá, ó, uma unidade. Prontinho, né? Vamos ver se é isso? Opa! É isso mesmo, né? Então, olha lá, deu certinho uma unidade. Logo que a gente já faz esse movimento, aparece aqui próximo. Então, a gente consegue continuar jogando. Olha lá. E aí, as perguntas vão se modificando. Por exemplo, aqui, ó. Qual o perímetro do triângulo? Olha só. Agora que a gente já sabe o que é um perímetro, né? Que é a soma ali de todos os ladinhos, né? Do contorno, né? Desse triângulo. Nesse caso, essas bordinhas pretinhas, né? Que contornam o triângulo laranjadinho, né? Aí, nós conseguimos observar que se a gente movimentar cada ladinho desse triângulo, né? Que a gente coloque aí, né? Dentro de desse pedacinho, né? Do quadradinho, ele vai medir 1. E o triângulo não tem 3 ladinhos? E a gente pode ir somando. 1, né? Mais 1, mais 1. Então, qual que é o perímetro dele? Todo mundo concorda aí que é 3? Vamos colocar 3? Olha só. Opa, acertamos. E sempre que a gente acerta, ó, chove estrelinha ali na tela, hein? Olha só. Tá vendo lá, ó? 1 mais 1 mais 1, que é 3, né? É o perímetro aí deste triângulozinho. Tá joia? E nisso, ele vai se aperfeiçoando, olha só. Agora, o que a gente tem aqui? Né? Qual figura geométrica que é essa? Né? Olha só. Então, é uma figura que tem ali, né, 5 ladinhos, olha só.
É um pentágono, né? E nisso a gente também consegue fazer esse movimento, olha só. Então vamos ver quanto que mede o ladinho desse pentágono. Olha, mede 2. Será que todos os ladinhos dele medem 2? Vamos observar? Olha só, vou movimentar novamente e vou encaixando ele para ver se tem exatamente essa medida 2. Olha lá. De novo, consigo girar novamente? Sim, ó, eu vou girando e eu vou encaixando ele. E se a gente observar, todos os ladinhos deste pentágono têm essa medida 2, né? Olha lá. E a gente pode somar, não é o perímetro? Qual o perímetro do pentágono? Então, 2 mais 2 é 4, né? Mais 2 é 6, mais 2 é 8, mais esses dois fecha 10. Ou nós podemos fazer 2 vezes 5, né? Que dá 10 também, tá bom? Vamos ver se é isso? Opa! Colocando lá, ó. Prontinho! Aê! Fechou, olha só. Tá vendo? Somandinho, vamos lá? Aê! Então tá bom, gente. Somando tudo vai dar 10, tá bom? E nisso vocês podem continuar jogando. Vamos voltar agora para a nossa tela lá no slide para a gente conversar mais um pouquinho? E aí, galerinha? Já jogamos, né? Já aprendemos um pouquinho mais sobre perímetro, exploramos algumas figuras geométricas, né? E não esqueçam lá de falar para o professor atribuir essa atividade para você, tá bom? Então, olha lá, o que nós aprendemos nesta aula? Como realizar a multiplicação de um número natural, né? Por um número inteiro, nós relembramos um pouquinho sobre isso e, claro, exploramos essa ideia, né, da multiplicação com números decimais, posicionamento da vírgula, né? Não é verdade? E chegamos à conclusão que a multiplicação ela é igualzinha, não é? Só tem que tomar cuidado com o posicionamento da vírgula, tá bom? Belezinha? Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham participado da aula, que tenham curtido bastante, tá bom? E até mais!